Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo, o terceiro flagelo e a vingança sobre os que derramaram sangue dos profetas. É isso mesmo, o terceiro flagelo. Está em Apocalipse, capítulo 16, que fala dos 7 flagelos. Ou palavrinha, que tem um Lzinho. Trata-se, capítulo 16, trata-se dos 7 flagelos, que foi dito de uma forma enigmática pelo apóstolo João na ilha de Patmos, quando ele estava fazendo a revelação, estava ali vendo os acontecimentos do dia do Senhor que havia chegado em Jerusalém. E como nós sabemos, o dia do Senhor significou o juízo de Deus contra o povo de Israel. O dia do Senhor durou 3 anos e meio, metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias ou 42 meses. Assim está em Apocalipse capítulo 16, versículo do 4 ao 7. O terceiro flagelo. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Versículo 5. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Pois julgaste estas coisas. Não era para o futuro. Versículo 6. Porque derramaram sangue de santos e de profetas. Também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Versículo 7. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Veja que interessante. Então no versículo 5, então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, pois julgaste estas coisas. Porque derramaram sangue dos santos e de profetas. Também lhes deste sangue para beber, é o que merece. Quando você entende os 22 capítulos de Apocalipse, quando você sabe que ele foi escrito para o juízo, para o dia da vingança de Deus, e esse dia, eu volto a falar, esse dia foram 3 anos e meio, então você tem perfeito entendimento de todo o contexto, de toda a cena do que aconteceu no dia do Senhor. E aqui estava falando que ele julgou, pois julgou quem deveria ser julgado, os que derramaram sangue dos santos e dos profetas. Aí quando você vai lá em Lucas 11, aí na sua Bíblia pode conferir, Lucas 11, do versículo 49 ao 51. Veja o que Jesus disse, que interessante. Por isso também disse a sabedoria de Deus, aspas, mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e a outros perseguirão, fecha aspas, no versículo 50, para que desta geração, daquela geração, se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Jesus estava falando que iria pedir conta de que geração? Da nossa geração? O povo da nossa geração do ano 2023 foram os responsáveis pela morte de Abel até Zacarias? Você por acaso viu falar que nos últimos anos algum desta geração derramou sangue de algum profeta, de algum discípulo lá em Jerusalém? Não, né? Quando foi feito isso? Jesus foi um deles, foi pendurado pela lei naquela geração. Pedro, pendurado de cabeça para baixo, crucificado. Paulo, decapitado. André, cruz de Santo André, o jeito que ele foi crucificado. Tiago, irmão de Jesus, jogado do alto do pináculo. Eles sofreram isso. Aí quando você lê Apocalipse, você vê Apocalipse no terceiro flagelo, é isso que eu estou lendo? No terceiro flagelo, você veja,
falando que julgaste, pois julgaste aqueles que derramaram sangue dos santos e dos profetas. É difícil você entender que isso aqui, Jesus já tinha falado no ano 33, que eles ali daquela geração, que seriam os responsabilizados por aquilo, por derramar sangue, desde o início até Zacarias. Tem dificuldade isso para você? Entender que o livro do Apocalipse foi escrito para o juízo, para o dia do Senhor? Tem dificuldade? Tem dificuldade você entender que o livro do Apocalipse foi escrito na volta que Jesus, quando ocorreu, de Cristo, que foi um julgamento espiritual, não foi algo carnal, material? Que dificuldade você tem de entender isso? É porque você é religioso. Veja o que Jesus disse em Lucas 21, do versículo 20 ao 24. Quando, porém, Jesus estava falando isso aos discípulos, quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, quando eles vissem Jerusalém cercada de exércitos, era para eles saberem que tinha chegado a hora da sua aniquilação, da sua destruição. Versículo 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade. Porque esses, no versículo 22, porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. Vamos ler o versículo 22 novamente? Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo que está escrito. 23. Ai das que estiverem grávidas naqueles dias, e das que amamentarem, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Contra o nosso povo ou contra aquele povo daquela geração? Abra seus olhos. 24. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. É maravilhoso esse entendimento, não é? Que dificuldade há para os religiosos entenderem isso? Sabe qual é a dificuldade de um religioso não entender isso? É porque ele não acredita na Bíblia, ele acredita no pregador, ele acredita no seu doutrinador, ele acredita no seu líder. Ele não acredita nisso aqui, o que está escrito. Não, ele não acredita. O doutrinador dele não deixa ele acreditar nisso aqui no escrito. Porque se ele começar a ler e ele, com a inteligência que Deus lhe deu, ele vai cair o véu, as escamas, e o entendimento dele vai ser aberto, ele vai entender, opa, peraí, o que eu estou fazendo nesse templo aqui? O que eu estou fazendo esperando Jesus voltar? Se o Cristo, o Elohim, o Criador está em meu espírito, que negócio é esse? Aí a religião não deixa, não quer que os seus escravos, as suas formiguinhas operárias, aprendam, entendam isso. Porque senão as formiguinhas operárias não darão mais dinheiro, não levarão mais alimento, dinheiro para os seus templos. E aí, esses pregadores vagabundos, salafrários, terão que trabalhar. E trabalhar não pode, assim que é. Então vamos ler agora Apocalipse 16, 4 ao 7, que você vai ter um melhor entendimento. Versículo 4. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Versículo 5. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas. 6. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merece. Você sabia que durante o cerco, que durou 390 dias, que durou 13 meses, o cerco de 69 ao mês de aproximado de agosto do ano 70, as pessoas beberam sangue, as mulheres ao dar à luz comeram os seus recém-nascidos? Você sabia disso? Então, aonde aconteceu isso? Em Jerusalém. Então é uma grande crueldade quando as pessoas, quando esses líderes malditos, mentirosos, ficam por aí. Os passarinhos aqui é uma maravilha. Aqui, Mato Grosso, você ouve a floresta inteira aqui. Então, esses malditos pregadores
é uma crueldade quando eles dizem que Jesus ainda vai voltar. Porque para que Jesus volte, tem que acontecer tudo isso de novo, gente. As pessoas terão que beber sangue de novo. E com isso as pessoas não conseguem ser libertas, as pessoas não conseguem ser livres. Infelizmente. Tá bom? Então, se foi útil, eu peço que você dê aquele joinha, que você compartilhe, que você se inscreva, ative o sininho e vamos em frente, falando da palavra do nosso Pai, do nosso Criador. Tá bom? Até a próxima, se assim Ele permitir. Tchau, tchau.